Olá, um bom dia para você. A instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal realiza hoje, a partir das 9 horas, o seminário Cenários Fiscais e Prioridades Orçamentárias. O objetivo do seminário é antecipar cenários fiscais e orçamentários, além de debater questões como planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e a retomada da sustentabilidade da dívida pública. Nós perdemos a capacidade de planejar e de olhar para frente, quer dizer, para onde o país quer ir. Quanto nós queremos crescer? Quais medidas precisam ser tomadas para voltar a crescer e aumentar a renda das famílias, voltar a aumentar a geração de emprego? Então, o seminário nasce nesse contexto de tentar discutir especificamente as questões fiscais, de financiamento das políticas públicas e com viés também de discutir o planejamento orçamentário. Se a gente conseguir dar maior racionalidade para o processo orçamentário, melhorar a qualidade da política fiscal, nós vamos conseguir também criar mais mecanismos e mais espaço para financiar mais políticas públicas, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, atingindo os objetivos maiores. Além de parlamentares, vão participar do encontro especialistas, representantes do governo e de instituições privadas. O seminário vai ser aberto com uma palestra do ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e depois serão realizadas 3 mesas de debates. A primeira mesa sobre os cenários fiscais, desafios e dificuldades para superá-los. Depois serão debatidas as providências imediatas para enfrentar os desafios fiscais nos próximos 4 anos. E o tema do último debate é De olho no futuro, a reforma do processo orçamentário e a consolidação fiscal. Que o Brasil consiga escapar da armadilha fiscal do baixo crescimento. Quer dizer, nós estamos há anos com taxas de crescimento inferiores àquelas que o Brasil precisa para ingressar no mundo dos países desenvolvidos. Um orçamento que está totalmente engessado, quer dizer, não é só 80%. Se você adicionar outras obrigações, quase 100% da despesa está previamente definida. E além, como você não consegue reduzir a rigidez da despesa, você não consegue fazer a reforma tributária que precisa ser feita. As duas coisas estão umbilicalmente amarradas. O plenário vota hoje a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Veja este e outros destaques da pauta do plenário desta semana na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é a medida provisória que criou o Ministério da Segurança Pública, que terá, entre outras atribuições, a de integrar as políticas do setor em parceria com os estados. O plenário deve votar ainda o projeto que vai permitir a venda direta de etanol pelos produtores aos postos de combustíveis. Os senadores devem aprovar a divulgação dos nomes das empresas que recebem algum tipo de renúncia ou isenção fiscal. Por essa proposta, também serão publicados os nomes de beneficiários de programas governamentais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida e do financiamento estudantil. Também na pauta, o aumento da pena para os crimes de roubo com o uso de armas, de contrabando e de receptação. Os senadores devem votar ainda o projeto que aumenta a potência de transmissão das rádios comunitárias. Por fim, um requerimento para que a Comissão de Agricultura possa discutir a proibição da propaganda de cigarros. O uso dos recursos do pré-sal e a validade do exame da OAB estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne hoje às 10 horas da manhã. Entre os projetos que estão na pauta está a proposta que destina parte dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal às ações de prevenção de desastres naturais ou provocados por vazamentos radioativos. Os senadores podem votar também projeto que permite que o candidato aprovado na primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que foi reprovado na etapa seguinte, possa fazer diretamente a segunda etapa nas 2 próximas edições do exame. Também estão na pauta 5 propostas que tratam de terceirização e que tramitam em conjunto. O relator, senador Ricardo Ferraço, rejeitou todos os projetos que entrem em conflito com a lei de terceirização que foi aprovada em 2017 e também com o que está previsto na reforma trabalhista. Ele faz apenas uma mudança no Código Civil para permitir que o contrato seja maior que 4 anos quando as partes forem pessoas jurídicas. Agora a gente confere o que foi programado para amanhã desta terça-feira nas comissões do Senado.
Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que determina a aplicação de pelo menos 5% do que é arrecadado com a CID Combustíveis em projetos de infraestrutura urbana de transportes coletivos não motorizados. Às 10 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre o nanismo, informação e inclusão nas escolas. No mesmo horário, outra audiência pública, desta vez na Comissão de Constituição e Justiça. O debate vai ser sobre a tabela do imposto sobre produtos industrializados, especialmente a alíquota que incide sobre produtos usados na fabricação de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o destaque da pauta é o projeto que veda a exigência por parte das operadoras de crédito rural de garantias superiores a 35% do crédito concedido. E às 11h30, na Comissão de Educação, será sabatinada uma indicada para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. Os senadores também podem votar projeto que determina o repasse de recursos da União para a compra de material didático para os alunos da educação básica da rede pública. Pensando em como estará o país quando completarmos 2 séculos de independência, a Comissão Senado do Futuro incluiu o tema Ética nas Relações Humanas no ciclo de debates 2022, O Brasil que Queremos, promovido em parceria com a Universidade de Brasília e a União Planetária. A cobertura da audiência de ontem é da repórter Karine Beluso. O que é ética para você? Termos uma educação bem adequada em convivência com o outro. É o respeito mútuo entre os seres humanos, que somos nós. É companheirismo, uma pessoa que sabe, tipo assim, compreender outra pessoa e ser honesta. É respeito. Você respeitar o próximo, você respeitar o seu limite, que o seu limite é quando entra o direito do próximo. O filósofo e professor da Universidade de Brasília, Ubirajara Carvalho, explica que a ética vai além do comportamento das pessoas. Ela é uma ciência do agir humano, porque todos nós que temos inteligência, razão, nós refletimos, pensamos e depois um fato que eu diria único na raça humana é que nós pensamos e depois pensamos sobre o pensado. No debate aqui no Senado, os convidados falaram sobre a ética nas relações humanas. A ética precisa reger as nossas relações, sejam elas familiares, sejam religiosas, sejam elas econômicas, sejam elas políticas, sejam quais forem as relações. Se não for o bem viver, se não for o conviver humano, um saber conviver, nós nos desintegramos como pessoas humanas. Como é que nós podemos compreender o equilíbrio orgânico de qualquer um de nós? Coração, fígado, intestino, todos os nossos órgãos trabalhando harmoniosamente. Não tem o coração. E quando uma célula resolve se desgarrar e fazer um trabalho separado, ela cria um câncer, ela mata o corpo e morre junto. Para o reitor da Universidade Internacional da Paz, estamos vivendo um momento de divisão. A partir de uma visão que integre o todo e a parte, de uma educação integral, nós poderemos resgatar valores perdidos que advêm da dimensão do coração. Falando de um outro modo, da dimensão psicológica e noética, ou seja, consciencial. Os especialistas também chamaram a atenção para a ética na política e na luta pelos direitos. É preciso retomar esse processo em duplo aspecto. De um lado, nas eleições que se aproximam e depois com o protagonismo social, ou seja, mobilizar-se, assumir a dimensão política do protesto, da reivindicação social e rejeitar as tentações institucionais de criminalizar o protesto e a reivindicação social. Sem ética, sem ter uma transparência no processo e sem ter democracia, a população não participa, porque daqui a 4 meses teremos eleições gerais no nosso país. Uma das conclusões da audiência da Comissão Senado do Futuro é que a ética também tem papel importante na construção de uma sociedade mais igualitária. O conselho principal é saber de novo conversar, sentar, conviver
ouvir, olhar as pessoas, deixar que as pessoas se manifestem livremente. Isso faz parte da ética. A ética que nos faz conviver, a ética que nos faz ser gente, nos faz ser pessoa humana. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Para o autor da proposta, senador Wilder Moraes, a intenção é principalmente colocar um freio no que ele considera uma indústria de multas. Nosso projeto, o que ele faz? Ele facilita a vida do motorista, porque na verdade ele não precisa ir ao Detran, pegar fila, fazer nada disso, é um processo já eletrônico. Então, se ele tiver uma multa nesse período, que ele tem 12 meses sem acontecer nenhuma multa, isso já é automático, vem ao Detran uma notificação dele simplesmente com advertência e não gerando uma multa e saqueando mais uma vez o povo brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.